Olá, que a paz esteja conosco. A gente está em pleno advento, né? Um tempo de preparar o coração. E a liturgia de hoje, ela vem com uma mensagem que é um verdadeiro consolo. Sabe qual é? Deus, na verdade, não está procurando uma perfeição de fachada. O que ele quer mesmo é um coração humilde, um coração que sabe se arrepender. Vamos mergulhar juntos nessa verdade? E para começar, a liturgia já joga uma pergunta no nosso colo que, olha, mexe com as nossas ideias sobre o que é obedecer. O que será que vale mais para Deus de verdade? Uma promessa feita da boca para fora que nunca vira ação? Ou uma recusa, uma hesitação inicial, mas que depois floresce num arrependimento sincero? É exatamente essa tensão que está no centro da nossa reflexão de hoje. E aqui está o contraste, bem claro. De um lado a gente tem aquele sim superficial, sabe? A pura aparência de que tá tudo certo. E do outro lado, um não que talvez seja até meio duro, mas é sincero, nasce da nossa fraqueza. E é exatamente esse não que abre a porta para o arrependimento, para a conversão de verdade. As leituras vão nos ajudar a entender essa escolha. Mas antes de mais nada, a gente precisa ser honesto e reconhecer uma coisa muito humana. Muitas vezes, essa nossa resistência à vontade de Deus, ela não vem de maldade, não. Ela vem simplesmente do cansaço, de um coração que está esgotado com as lutas da vida. E aí, quem nunca se sentiu assim, não é mesmo? Seja no trabalho, na nossa família ou até na hora de rezar. Aquele não silencioso que brota lá de dentro da nossa fragilidade. Hoje não dá, Senhor, é demais para mim. A boa notícia da liturgia de hoje é que essa não precisa ser a nossa palavra final. É aí que a gente entra na primeira leitura e encontra a resposta surpreendente de Deus para esse nosso cansaço. E não é uma condenação, não. Pelo contrário, é uma promessa cheia de esperança, e ela é dirigida justamente para quem se sente pequeno. A lógica de Deus aqui é de virar a nossa cabeça. O profeta descreve uma cidade que se fechou, que não quis ouvir a voz do Senhor. A gente esperaria o quê? Uma bronca, castigo, destruição, talvez? Mas Deus faz diferente. Ele escolhe purificar. Ele escolhe salvar o que ele chama de um resto. E quem é esse resto que Deus faz questão de preservar? Olha que interessante. Não são os fortes, os autossuficientes, os perfeitinhos. São os humildes e pobres. São aqueles que olham para si mesmos, reconhecem que não dão conta sozinhos e por isso buscam refúgio em Deus. Esse grupo tem até um nome especial na Bíblia. São os Anawim. São os pobres em espírito, sabe? Aqueles de coração machucado que sabem que precisam de ajuda. E a promessa é para eles. Isso traz um alívio gigante, porque a santidade que Deus quer para nós não é a de sermos super-heróis, mas a de reconhecer que, no fundo, a gente precisa dele para tudo. E essa ideia toda fica ainda mais clara no Evangelho. Jesus conta uma parábola bem simples, mas com uma força tremenda, que ilustra perfeitamente essa teologia da humildade que o profeta Sofonias já estava anunciando. A cena é muito fácil de imaginar. Um pai chega para os dois filhos e pede: vão trabalhar na vinha hoje. O primeiro, talvez até com uma sinceridade meio bruta, solta um: não quero. Só que depois ele pensa melhor, se arrepende e vai. Já o segundo dá a resposta perfeita: sim, senhor. Mas no fim das contas ele não foi. Ficou só na palavra. Então Jesus lança a pergunta-chave. Uma pergunta que ecoa até hoje para cada um de nós. A resposta parece óbvia, claro, mas as implicações são profundas. Fazer a vontade de Deus não é sobre falar as palavras certas, mas sobre ter um coração que se converte e que transforma essa conversão em atitude. E aqui a gente chega no coração da mensagem de hoje. O poder gigantesco do arrependimento. Para Deus, uma mudança de rota, mesmo que tardia, vale muito mais do que uma promessa impecável que nunca saiu do lugar. E essa parte que Jesus fala é chocante. Vamos combinar. Ele diz que os pecadores públicos, gente como os cobradores de impostos, estão entrando no reino de Deus na frente dos líderes religiosos. Mas por quê? Não é porque o pecado é bom de jeito nenhum. É porque eles ouviram o chamado para mudar de vida e se abriram para isso, enquanto os outros, tão seguros da sua própria justiça, continuaram de coração fechado. Tem uma palavra grega para isso que é fantástica, metanoia. É bem mais do que um simples me desculpe. Significa uma virada de 180 graus na mente, no coração, na direção da vida. É isso que Deus fica esperando de nós, essa capacidade de dar meia volta e correr para Ele. Tá, mas e na prática? Como é que a gente aplica isso na nossa vida corrida? Como é que a gente volta para a vinha do Senhor, mesmo depois daquele não que a gente deu lá no nosso interior? O caminho é simples, mas não é fácil.
Primeiro passo: honestidade. Reconhecer nossa própria resistência, nosso cansaço, nosso não quero. Segundo, parar um pouquinho, fazer um exame de consciência para entender de onde vem esse não. E terceiro, o mais importante de todos, dar um passo, por menor que seja, um passinho na direção da vontade de Deus, confiando que a graça dele vai nos ajudar no resto do caminho. E a maravilhosa consolação é essa: Deus não fica medindo nosso sucesso, Ele mede nosso esforço. Ele vê o coração que, mesmo tropeçando, mesmo hesitando, decide tentar de novo. Esse movimento de voltar, essa pequena vitória contra a nossa própria preguiça, tem um valor que a gente nem imagina aos olhos dele. E a gente termina com a beleza do salmo de hoje, que a gente possa se reconhecer nesse pobre que clama. Qual é o não dentro de nós que hoje precisa ser transformado num sim? Não um sim perfeito, mas um sim de um coração arrependido que simplesmente decide tentar mais uma vez.